Bom dia, segundo ano. Bom, dependendo do horário que vocês assistirem, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar aqui, tá? Sobre obtenção do açúcar e álcool. Nós vamos falar da preparação da cana, tá? O preparo da cana, né? O preparo da cana, ele tem algumas particularidades. Uma delas envolve um equipamento chamado nivelador, tá? Esse nivelador, ele tem a finalidade, vou colocar aqui, a finalidade de regularizar a distribuição da cana no condutor, né? No condutor, evitando enganos nas facas, né? Então o que ele faz? Ele nivela, né, a cana, né, de tal forma que você, na parte de você fazer a extração, né, o corte, extração do caldo, você não tenha falhas, né? Ele fica bem simétrico, bem homogêneo, tá bom? Feito essa parte, né, do nivelador, né, nós entramos em outra parte, que é a lavagem da cana. Lavagem da cana, tá? A lavagem da cana, ela, como nós temos o carregamento, ela ocorre com carregamento mecânico, né? Ocorre um carregamento mecânico dela, carregamento mecânico, tá? Carregamento mecânico na lavoura, tá? Na lavoura, esse carregamento ele arrasta, né? Arrasta terra, palha, cinza, né? E tudo isso, obviamente, requer o quê? Requer uma lavagem, né? Para você realmente, a hora que for fazer a parte, né, da extração do caldo, né? A parte de moagem, a parte que você vai entrar em contato com o equipamento que você vai começar a extrair, ele não ter essas impurezas, né? Que devem ser totalmente evitadas, né? Obviamente, para evitar, né, essa, enfim, depois esse ter que retratar, né, você tratar novamente, né? E essa lavagem é uma observação, né? Ela é conveniente, né? Fazer essa lavagem da cana picada, tá? Inconveniente a lavagem, então. Se você fizer essa lavagem com a cana picada, é inconveniente, vou ter que colocar aqui. Inconveniente, tá? Inconveniente a lavagem da cana picada, tá? Cana picada. Porque essa cana picada ela tem partes expostas, certo?
tem partes expostas e gera uma perda de açúcar, gera uma perda, né, de açúcar, tá? Então você deve fazer isso antes, né? Já logo depois que você vai nivelar, enfim, vai tirar as folhas, tirar partes ainda que ficou alguma outra coisa, né? Aí você pega e faz essa lavagem, tá? A terceira parte que tem, né? A terceira parte é o conjunto. Vamos colocar aqui. É um conjunto de picadores, tá? Esses picadores, eles são divididos em pedaços pequenos e curtos. Pedaços pequenos e curtos, tá? Iniciando um processo, tá? Processo de desintegração. Desintegração, tá? Da cana, né? Desintegração da cana, né? Desintegração da cana e maior extração do caldo, obviamente. Maior extração do caldo, tá? Os picadores, nós temos três tipos. Os picadores, e tem três tipos de motores, né? Os picadores. Nós temos a máquina a vapor, né? Os três tipos de motores, né? Máquina a vapor, turbina a vapor, e o motor elétrico, tá? Lembrando que na usina, fazer aqui na usina, o mais comum é a turbina a vapor, né? Turbina a vapor, obviamente, porque ela tem uma maior potência e isso facilita na extração, né, do caldo, tá bom? Só um momentinho que eu vou trocar aqui essa folha. Continuando, nós temos o desfibrador, tá? Desfibrador, ele tem como, vamos lá, vamos escrever, ele tem como objetivo preparação desintegração da cana, né? Desintegração da cana, ok? Retalhando-a em fragmentos facilitando a extração
pelas moendas. Então, o desfibrador, o que ele faz? Ele prepara, né, a cana, né, fazendo todo esse processo que foi citado agora, anteriormente, né, prepara a cana para uma melhor, ou seja, facilitando a extração do caldo pelas moendas, tá? Como funciona o desfibrador? Desfibrador. Como ele funciona? Ele é constituído de 2 cilindros dispostos horizontalmente, tá? Horizontalmente, né? Onde ele tem uma superfície onde tem uma superfície que rasgue e desfibre, né? Obviamente, rasgue a cana, ok? A cana. Isso aí em relação a como funciona o desfibrador. Onde ele é instalado? Ele é instalado, vamos lá. Ele é instalado sozinho após conjunto de picadores, né? Picadores, e antes do separador magnético, tá? Ou seja, ele vai fazer também, né? Ele vai fazer também o condicionamento, né? Ele já vai pegar para o separador magnético, que é uma próxima etapa, ok? Da produção, do processo. Separador magnético. Vamos falar sobre ele. Ele é instalado, tá? Ele é instalado ocupando toda a largura, né, do condutor, ok? Toda a largura do condutor e tem como finalidade atrair e reter pedaços de ferros, obviamente que passam pelo seu campo de ação, né? O que ele separa aí muito, né? Ele separa o que nós temos aí que, vou colocar assim, que ele separa, né? Principalmente os objetos mais frequentes são facas, né? Faca de picadores,
Lembra aquela parte, né? Aquela pé, né? Do picador, alguns pedacinhos lascas ficam, né? Porcas também. Porcas. Aqui não ficou muito bom, deixa eu escrever de novo aqui. Tá? Porcas. E enfim, objetos, né, que como são, né, tem o campo magnético, né, ele é extraído, né, e todos esses pedaços são atraídos, né, pelo eletroímã, que se acham na parte, todos os pedaços são extraídos pelo eletroímã, tá? Até os que se acham na parte inferior da câmara de cana, ou seja, mesmo que tiver lá, você tem lá você tem a peça, né? Você tem a peça aqui, você tem embaixo, né, pedaços de ferro, e mesmo assim ele vai extrair essas peças, né, com o seu campo. Ou seja, ele tem ele é bem efetivo, né? E aí tem uma questão, o que ele evita, né? Ele evita cerca de 80%, ele evita 80% dos danos, tá? Que seriam causados, né? 80% dos danos que seriam causados à superfície dos rolos. Então, toda essa parte da esteira do rolo, de toda a parte do condicionamento, né, que você vai conduzindo ele, você retira e evita, né, danos pelo choque, enfim, pelo atrito, né, coisas que pode realmente acabar comprometendo o processo, tá bom? Vamos lá, deixa eu mudar a folha aqui, só um momentinho. A moagem, tá? Quando eu falo moagem, que é a parte já, né, que nós estamos extraindo, né, efetivamente o caldo, eles são, lembrando que essas moagens eles são acionadas por turbinas a vapor, né? Acionadas por turbinas a vapor, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos colocar aqui, né, para ficar acionada por turbinas a vapor, tá? Primeira parte, acionada por turbinas a vapor. Segunda parte é constituída de 3 cilindros, constituída de 3 3 cilindros ou rolos, que eu comentei, né, também, né, esse cilindro rolos que eu comentei lá do caminho a fazer esteira, então, e tem também do rolo, você pode também associar também o que? A moagem, né, que é a parte que o ferro lá, lembra aqueles pedaços que o campo magnético ele retira, né, a superfície magnética, justamente para evitar esse atrito que acaba danificando o aparelho ou reduzindo a vida útil do aparelho, tá? E terceiro, esses 3 cilindros, né, eles se encontram mesma altura, tá? Girando né, o equipamento, né, girando na mesma direção, tá?
mesma direção. Recebendo o nome de anterior, né, por onde entra a cana, e posterior por onde sai. Então, anterior, o nome, né? Anterior. Sai cana, né, o caldo, e posterior, anterior entra, perdão, né? Onde você tem entra, e posterior sai, né? Sai o caldo. Então, aqui vamos colocar entra, né? Fazer a correção aqui. Entra a cana e posterior sai o caldo. A cana preparada, né? A cana preparada é encaminhada tem outras moendas, né? Não é apenas essa. Essa é o início da obtenção do caldo, né? Mas essa cana preparada, ela tem a primeira moenda, né? A primeira moenda, ele sofre duas compressões. Sofre duas compressões, tá? A segunda moenda, a primeira sofre duas compressões, né? Aí depois nós temos um que eles chamam de primeiro terno, tá? Esse primeiro terno é onde obtemos 50 a 70% da extração, tá? Então, depois da moenda, né, você tem esse primeiro terno que ocorre 50 a 70%, tá? E aí esse bagaço, né? Sexta parte, o bagaço, nós temos ainda o bagaço que é formado, né? Ele ainda contém, o bagaço contém caldo, né? Contém caldo ainda, né? Vamos dizer que ele tem mais ou menos 30%, né? Um pouquinho mais. Ele vai para uma segunda moemba, tá? Ele vai para uma segunda moenda. Ok? Deixa eu mudar aqui rapidinho. Ó, vou falar do bagaço, tá? Opa, acidente aí. Ixi, calma aí, deixa eu limpar aqui. Ixi, calma aí, classe. Que legal. O que aconteceu aqui? Calma aí. Vamos lá, voltou. Desculpa aí, falha técnica. Sobre o bagaço, tá? O bagaço, né, ele sofrerá, né? Sofrerá tantas compressões, né, forem necessárias, né, para aumentar, né, a extração sacarose, tá? Então, quantas forem necessárias, cuidados, né?
Os cuidados que nós devemos ter higiênico, né? Os cuidados, a instalação, eles têm que ser... os cuidados devem ser aonde? Né? Os cuidados higiênicos devem ser nas peças... da moenda, né? Obviamente. Peças da moenda. Tubulações. Caixas onde transitam o caldo. Porque nesses locais encontram-se, né, nesses locais que foi citado, muitas bactérias e fungos, tá? Então é muito importante ter esse cuidado, né? E os cuidados são 3 partes aí. Um é limpeza de todas as peças, né? De todas as peças. E as peças aí, aqui, né? Aqueles que eu comentei com vocês, né? Da moenda, tubulação, caixas, enfim. Tudo isso tem que ser, né, considerado aí. Outro cuidado é a lavagem periódica. Lavagem periódica com água quente e vapor, tá? Também é muito importante. E o terceiro é a desinfecção periódica com antissépticos. Tá? E para finalizar a aula de hoje, vamos começar, na verdade, o que é uma parte que depois vai envolver a nossa próxima aula, que é a embebição. O que acontece? O bagaço, né? O bagaço da extração originário, da extração da última moeda, ele ainda tem uma certa quantidade de caldo, né? Ainda tem caldo, certo? Obviamente é pouco, né? É uma certa quantidade de caldo constituído e nesse caldo nós temos água e sólidos, né? E aí você faz o quê? Você dilui esse, né, com mais água, né? Você faz uma diluição com mais água. Para ficar mais fluido, né? Fica como ele tem muitos sólidos, né? Então você coloca uma condição com mais água e aí você submete esse bagaço, né? Como ele vai estar mais fluido, você submete a uma nova moagem, tá? Tá bom? Então é isso, classe. Por enquanto, né? Já dão quase 30 minutos aí, né? Já tá bom de vídeo também, depois vai de explicação, tá? E aí nós continuamos na próxima aula.
Obrigado e desculpa aí a queda da câmera.